Esse é o nosso quarto encontro e nós seguimos falando do movimento psicanalítico e uma revisão histórica desse movimento, né? E para falar do movimento psicanalítico, eu percebo que nós precisamos falar de como esse movimento se deu, das concordâncias, das discordâncias, da própria resistência, do que representa a resistência nesse movimento, tudo isso que configura o movimento psicanalítico e como esse movimento se dá ao longo da história, ao longo do tempo. E eu já venho apresentando vários elementos, né, porque falar de um movimento é falar da história desse movimento, não tem como falar desse movimento sem falar da história. Então hoje, na nossa quarta aula, nós damos continuidade, vamos continuar dando voz a esse movimento. É claro que esse esforço, esse trabalho, ele não encerra o nosso trabalho, o nosso objetivo, o nosso compromisso com o aprofundamento teórico, com a formação, mas ele facilita em muito o nosso entendimento, o entendimento histórico, o entendimento desses movimentos e o quanto eles representam e representaram e continuam representando até os dias de hoje para nós como um desses movimentos mais célebres, mais importantes da nossa psicanálise. Certo? Muito bem. Então, vamos voltar a falar um pouco aqui sobre toda essa coisa das resistências, né? O Freud ele tem uma mensagem muito interessante que ele diz que a gente não deve superestimar o significado, observem isso, da rejeição por parte dos representantes oficiais da ciência, nem mesmo dos diretores de instituições, assim como da nova geração, que deles dependem, né? Ele acha que é compreensível que esses opositores elevem a voz. É possível que eles elevem a voz, enquanto normalmente os seguidores guardam um silêncio, normalmente eles estão um pouco mais intimidados. Interessante de tudo isso é que vários desses que inicialmente fizeram promissoras contribuições à psicanálise também têm uma história, embora exista esse lado da concordância, eles depois se retiraram do movimento por pressão das circunstâncias. Então é legal, é interessante perceber todo esse movimento que acontece ao longo do próprio movimento psicanalítico, né? E nós percebemos que a expansão geográfica da psicanálise ela acabou ocorrendo aí praticamente acabou ocorrendo aí a extensão do seu conteúdo para outros âmbitos de conhecimento. A gente percebe que isso amplia para outras áreas, além das próprias teorias das neuroses, da psiquiatria, e isso é algo muito importante, muito relevante em termos de movimento, em termos de movimentação. E claro, né, pensar na história desse movimento é pensar o quanto toda essa combinação de concordâncias e discordâncias, essa trama tão real do que é o teorizar, do que é propor uma nova ciência, uma nova teoria, a ciência de investigação do inconsciente, né? Essa ciência que abandona métodos tradicionais e que postula algo tão inovador como a questão da sexualidade, das forças libidinais, das pulsões, da sexualidade na criança, a possível origem das neuroses, tudo isso. Então, claro que foi um movimento que deu muito o que falar. Mas, pensamos então que nós podemos falar de muitos lugares, de muitas percepções. Por exemplo, a gente pode, por um lado, falar de técnicas e premissas analíticas, por outro, da fecundidade do próprio método analítico, mas a gente percebe que alguns pesquisadores, por exemplo, mesmo sem serem médicos, fizeram da aplicação da psicanálise às ciências humanas o trabalho de sua vida. Isso é incrível. É claro que eu preciso me incluir nesse rol, né? Porque eu não sou psicólogo, não sou médico e, no entanto, sou um desses caras das ciências humanas e sociais
que se apaixonou pela psicanálise, pelo que representa a psicanálise, né, e como ela contribui para o entendimento do sujeito, da subjetividade, e naturalmente todo esse entendimento que vai trazendo para nós esse outro olhar, né, que parece que quase que incorpora uma nova filosofia de vida, um novo modo de pensar, de ser. Então, a análise não apenas nos forneceu, e eu concordo muito com Freud, a explicação de fatos patológicos. Ela também mostrou seu nexo com a vida psíquica normal. Ela também desvelou insuspeitadas relações entre a psiquiatria e diversas outras ciências que lidavam com a atividade da psique. Então, isso é muito real, né? E nós vemos que Hicklin e Abraham, eles seguiram essa indicação, iniciaram pesquisas sobre os mitos, que depois tiveram sua consumação nos trabalhos de Rank sobre a mitologia, que se satisfazem todas as exigências dos especialistas. Então, olha aí, por um lado nós temos o estudo do simbolismo onírico, ele acabou levando ao centro das questões da mitologia, do folclore, tanto por Jones como por Storfer, e das abstrações religiosas. Por outro lado, né, foi feita por Jung essa ideia da concordância entre as fantasias esquizofrênicas e as cosmogonias de povos e tempos primitivos. É claro que o material da mitologia recebeu depois uma elaboração já não imune a críticas, mas certamente interessante nos trabalhos de Jung. Porque o que acaba aconteceu? Esses trabalhos do Jung buscaram estabelecer mediações que pudessem estabelecer relações entre as neuroses e as fantasias religiosas e mitológicas. Então, o que nós podemos perceber? Que numa primeira etapa, nós podemos ver que os sonhos inventados por escritores equivalem, de alguma forma, diante da análise, aos sonhos genuínos, como o caso do Gradiva, né, de 1907. Então, a concepção da atividade psíquica inconsciente, ela permitiu que se formasse uma ideia preliminar da essência do trabalho de criação literária, a consideração dos impulsos instintuais a que fomos levados nos estudos da neurose. Mas, antes de tudo, o que eu acho que é importante destacar é que ela nos possibilitou discernir algumas fontes como as fontes do fazer artístico e levantou os problemas de como o artista reage também a esses impulsos e com que meios disfarça as reações. Então a gente tem aí um trabalho do Rank, o artista de 1907, análise de artistas também por Sadger, Reik e outros, também o próprio ensaio do Freud sobre uma recordação de infância de Leonardo da Vinci de 1910 e análise de Seventini por Abraham em 1911. Então, tudo isso a gente percebe que nesse movimento da psicanálise, a psicanálise ela se expande, né? Ela vai muito além desse campo meramente psicológico, psiquiátrico, e ela começa também a ganhar campo em outras áreas de saber, como o fazer artístico, o fazer literário, né? O próprio fazer que traz essa ideia antropológica, da antropologia de Darwin, né? Das teorias de Darwin. Então a gente percebe o quanto a psicanálise cresce a partir desse movimento, né? E também é importante perceber que a partir da análise a gente também se exterioriza nas mesmas incompreensões e apaixonadas rejeições que no terreno original da psicanálise. Então, quando você olha também para essas questões, assim, um pouco fora do âmbito do sujeito, do subjetivo, e que tenta fazer uma análise muito mais ampla, também está sujeita às mesmas rejeições, né? Isso não seria diferente também nesse contexto. E isso era o que se esperava, né? Não importa onde a psicanálise penetrasse, a psicanálise teria de travar sempre, como dizia o Freud, a mesma luta com os ocupantes anteriores. Agora, entre as diversas aplicações da psicanálise aos estudos literários propriamente, a gente vê um trabalho exaustivo da obra de Rank sobre o tema do incesto, de 1912, e certamente aquela cujo teor deve gerar o maior desagrado. É possível que existam poucos trabalhos linguísticos históricos baseados na psicanálise.
O Freud também acaba citando ao longo desse trabalho, desse artigo que ele cita sobre o movimento psicanalítico, a história do movimento psicanalítico, que o pastor Dr. Pfister, de Zurich, relacionou o fanatismo religioso ao erotismo perverso em seus trabalhos sobre a devoção do conde von Zinzendorf, de 1910. E nos últimos trabalhos da Escola de Zurich, sucede antes que a análise ela também seja permeada por ideias religiosas, quando o que se pretendia de fato era o oposto. Então, aqui a gente também já fala de uma discordância que começa a aparecer na Escola de Zurich, né? A gente observa nos 4 ensaios de Totem e Tabu, de 1912 a 1913, outro elemento importante, já que em Totem e Tabu, né, repito, né, eu tinha até compartilhado aí essa obra, Totem e Tabu, para que nós pudéssemos estudá-la e para que pudéssemos realmente nos debruçar sobre um estudo aprofundado dessa obra. Nós vemos que o Freud ele busca examinar, através da psicanálise, esses problemas da etnopsicologia, né? Todos esses que conduzem diretamente às origens das mais importantes instituições da nossa cultura, também a organização do Estado, sobre a moralidade, a religião, mas também a proibição do incesto. Essa mesma proibição do incesto que aparece para a gente dentro da teoria do complexo de Édipo. E também sobre a consciência. Né? E o que nós observamos é que se as conclusões ali alcançadas resistirão à crítica, como o próprio Freud diz, é algo que ainda hoje não podemos saber. Né? Em 1905, o Freud lança o livro sobre o xiste e ele acaba constituindo praticamente o primeiro exemplo de aplicação do pensamento analítico a questões estéticas. Né? Então também tem aí essa outra contribuição, que é essa obra de 1905. Nós vamos falar sobre importantes criações, sobre revistas. Existem várias revistas que foram aparecendo ao longo da psicanálise, né? Ao longo da expansão da psicanálise. A gente percebe influências de vários desses seguidores de Freud que acabam contribuindo diretamente para o surgimento e para a manutenção dessas revistas. Por exemplo, o próprio Rank, por exemplo, o Hans Sachs fundou em 1912 a revista Imago. Ela foi fundada por ele, mas foi editada por Rank. Mas a gente percebe que depois houve, né, praticamente uma ruptura também entre eles. A gente observa que essas relações que se estabelecem entre a psicanálise médica e outros âmbitos da ciência, elas são assim, elas são complexas, elas são amplas, não é tão simples, né? O movimento, as dificuldades, as concordâncias, as discordâncias fazem parte desse processo, desse momento em que essa ciência vai se consolidando, vai se estruturando. E por incrível que pareça, né, algo que o Freud acaba sinalizando e que me parece muito sensato, ele diz que jamais ocorreu a ele desprezar e incentivar em bloco os oponentes da psicanálise. Apenas pelo fato que eles eram oponentes, não é por isso. Excetuando uns poucos sujeitos indignos, aventureiros e aproveitadores que costumam se achar nos dois lados em tempos de luta. Ele acha que teve algumas pessoas que se aproveitavam um pouco desses movimentos para ganhar espaço, né? Mas que no fundo eram só adversários. Ele diz que de alguma forma a psicanálise, a gente aprende um pouco isso através do processo investigativo, ela acaba fazendo aparecer o pior de cada indivíduo. Mas interessante, né, que tudo isso que o Freud traz, ele tenta sinalizar assim, olha, eu devia ter percebido isso, que ela traz o pior de cada indivíduo. Porque eu tinha alguns analisandos, eu acompanhava alguma dessas personalidades, mas é como se eu não acreditasse, ou como se eu não quisesse acreditar que eles fizessem algo parecido. Né? De alguma forma ele dizia que as alterações entre homens de ciência sempre inspiraram horror nele, porque ele acha que toda essa disputa não fazia muito sentido. Mas, de qualquer forma, ele fala que ele faz esse trabalho de começar a relativizar um pouco dessas discordâncias que acontecem nesse espaço, nesse movimento. Né? Naturalmente, ele comenta das dificuldades que existiam ali na sociedade vienense, ele concorda que as tarefas
e sobreviver a todas essas investidas contra a psicanálise não foram fáceis, né? Algumas desses oponentes da psicanálise foram injustos, arbitrários. Ele comenta até, por exemplo, o caso de Bleuler, que empreendeu em 1911, da maneira mais louvável, em A Psicanálise de Freud, defesa e observações críticas. Ele acabou fazendo um trabalho que deveria ser no intuito de defender a psicanálise, e ele acabou, sem perceber, dando espaço para que pudesse se revelar aí uma crítica da teoria freudiana. O lado inverso de sua atitude perante a psicanálise, isso acabou dando muito o que falar para os opositores também da psicanálise, já que ele era um importante aliado da psicanálise. Então, o Freud acha que, de alguma forma, parecia que isso era uma perda dificilmente reparável, e essa perda parecia realmente ameaçar a psicanálise. Mas ele acha que, mesmo com todas essas questões, né, como essa que envolve as críticas da esquizofrenia de 1914, de Bleuler, ele não acha que isso é suficiente para poder ameaçar a psicanálise. Então, aparecem, né, algumas expressões como psicologia da profundeza e tudo isso, mas ele defende veemente que não pode significar outra coisa senão psicanálise. A gente vê várias tentativas de fugas, né, de fugas de ideias, de usurpação das ideias que haviam surgido a partir de Freud, no intuito de se apropriar dessas ideias que haviam surgido, né? De se apropriar, por exemplo, desse trabalho de Freud. Então, o que nós percebemos é que realmente essa empreitada, esse movimento psicanalítico, ele não foi muito fácil, e que existem muitos movimentos, né? O congresso de psicanálise que aconteceu no segundo ano em Nuremberg, em março de 1910, o Freud até fica com essa sensação de que ele conseguiu dar uma certa organização ao movimento psicanalítico. Ele teve muito apoio do Firenze para isso, né? Houve também algumas tentativas ali de tentar transferir a sede, talvez, desse movimento psicanalítico, ou da própria fundação da IPA, da Associação Internacional de Psicanálise, para Zurique, que ele acaba fundando essa associação com o intuito de meio que nortear a formação, o caminho, a jornada de formação dos psicanalistas, a prática, a formação teórica, né, orientar essas associações, tudo isso. E ele fala que todos esses caminhos que foram feitos, que ele acreditava muito que eles poderiam ser úteis, mas que depois ele percebe que não foram tão bons ou tão proveitosos como se esperava desde o início. Ele tenta fazer esse processo de transferir para Zurique, pensando muito na figura do Jung, porque ele já se sentia um pouco velho nessa época, né? E ele dizia que nem mesmo ele, nem mesmo Bleuler poderia, né, sustentar isso durante muito tempo. E por isso ele já tinha pensado, talvez que a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para esse processo seria o Jung, mas a gente percebe que depois ele acaba mudando de ideia. Também porque o Jung fez algumas declarações sem consentimento da sociedade psicanalítica, né, quase que passando por cima deles, com algumas afirmações, sem consultá-los, sem discutir suas ideias. E isso gerou um certo desconforto, gerou também uma situação em que teve um desses congressos, um desses seminários que ele apresenta algumas ideias e ele não permite que os demais falem. Isso gerou um desconforto muito grande, uma arbitrariedade muito grande, e fez com que algumas pessoas sequer apoiassem novamente a candidatura de Jung, por exemplo, para continuar sediando como presidente a Associação Internacional da Psicanálise. O Freud fala muito que em alguns momentos ele era comparado com Lombo, com Darwin, com Klepper, mas ele também era xingado muitas vezes como incapacitado, né? E é isso que ele sentia, muitas vezes ele sentia que ele não era forte o suficiente, ou novo, ou jovem o suficiente para poder levar adiante esse peso, essa obrigação. Então ele tinha esse desejo de transferir para um homem mais jovem. E o Jung, né, era realmente essa referência, como eu comentei, mas ele conclui, por final, que essa escolha era realmente infeliz. E ele traz algumas explicações para isso, né? E aí ele tenta explicar que a psicanálise nada tem a ver com todo esse absurdo, né?
que não é psicanálise. E quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, né? O Jung fez algumas declarações, ele diz assim, ó, eu considerava necessário instituir uma associação oficial porque receava os abusos a que estaria sujeita a psicanálise tão logo atingisse popularidade. Então haveria um centro que pudesse declarar: a psicanálise nada tem a ver com todos esses absurdos, isso não é psicanálise. Isso foi o que ele propõe com o surgimento da associação, com a fundação da Associação Psicanalítica Internacional, a IPA. Mas ele comenta que, assim como ele, né, os seus adversários também tiveram de perceber que não era possível deter um novo movimento. E ele iria perceber que ele não tomava a direção que ele queria dar. Então a moção que Firenze apresentou em Nuremberg foi aceita e Jung foi eleito presidente e fez de Hicklin o seu secretário. Então a finalidade da associação ela foi expressa como uma associação que deveria cultivar, promover a ciência psicanalítica fundada por Freud, tanto como pura psicologia, como em sua aplicação à medicina e também às ciências humanas, mas facultar o apoio recíproco entre os associados, em todos os esforços para adquirir e disseminar os conhecimentos psicanalíticos. O Adler exprimiu o receio de que se visasse a censura e limitação da liberdade científica a partir da criação da associação. E também no Congresso mesmo, acabaram se formando 3 grupos locais, tantos presididos por Abraham, os de Zurich, cujo líder se tornava presidente de toda a associação, de Viena, cuja direção passei para Adler, e um 4º grupo de Budapeste, que viria a se estabelecer um ano depois. Uma consequência do Congresso de Nuremberg foi a fundação da Folha Central da Psicanálise, era uma obra conjunta de Adler e Steikel. O terceiro ocorreu em setembro de 1911 em Weimar, né? E a gente prosseguia aí com a história dos congressos psicanalíticos. E de alguma forma, né, vem aí, foi exatamente o que acontece nesse outro congresso, nesse congresso de Weimar, acontece um quadro muito diferente, né, que seria lá em Munique, em setembro de 1913, do qual todos os participantes ainda se recordam bem. Ele foi dirigido por Jung de maneira indelicada e incorreta, e os expositores, segundo Freud, tinham um tempo limitado, e as discussões sufocavam as comunicações. Por um lado, o Freud relata que as cansativas e também as desagradáveis conversações acabavam levaram à reeleição de Jung para a presidência da associação, mas que ele aceitou, embora 2/5 dos presentes lhe negassem a confiança. Isso é um dado muito interessante. Outra coisa que se observa é que o próprio Firenze, por exemplo, já sinalizava, e o Jones sinalizava para o Freud, um pouco desse movimento de dispersão do Jung. A gente percebe também, né, que nós falamos da fundação da Imago em Salzburgo em 1908, com o Anuário de Pesquisas Psicanalíticas e Psicopatológicas, já havia citado esse anuário, né? Ele teve orientação de Jung e teve 5 edições. Também nós vamos falar aí sobre outras revistas, sobre outros movimentos, mas eu gostaria de salientar um pouco das discordâncias. Eu acho que é importante falar um pouco das discordâncias, né? Já que nós chegamos no nosso último encontro, no 4º e último encontro, e eu não poderia deixar de dar voz a essas discordâncias. A gente observa vários movimentos que foram surgindo nesses últimos anos, nesse movimento psicanalítico, na crescente da psicanálise, e o que a gente observa é todo um movimento para que, embora é possível falar que o paciente aprendesse partes do saber analítico, as manejasse, ainda nós podemos vê-lo sob o domínio da resistência. E o Freud fala que com o analista pode suceder exatamente o mesmo que com os pacientes em análise. E isso aconteceu, essa discordância vem acontecendo. E ele comenta que ele não esperava gratidão, né? E ele, ao mesmo tempo, ele faz essa brincadeira de dizer que ele não é vingativo em grau eficaz, assim. Mas ele teve que se posicionar, ele teve que sair à luta, ele teve que defender a psicanálise, né? Ele teve que dar luz a uma série de controvérsias e movimentos polêmicos que colocavam em risco a sobrevivência da psicanálise, né?
Dentre eles, a psicanálise defrontou-se inicialmente com a tarefa de explicar as neuroses. Ele tomou como ponto de partida os dois fatos da resistência e da transferência. E talvez um terceiro fato, que é a amnésia, que procurou dar contra ele as teorias da repressão, que a gente fala do recalcamento, dos móveis sexuais da neurose e do inconsciente. A psicanálise, na perspectiva freudiana, jamais pretendeu fornecer uma teoria completa da psique humana. Apenas buscou requerer que suas averiguações fossem utilizadas para o complemento e correção do conhecimento adquirido por outras vias. Agora, por outro lado, a teoria de Alfred Adler vai muito além desse objetivo. Ela quer tornar inteligíveis, de uma só vez, tanto o comportamento e o caráter dos homens, como suas neuroses e psicoses. Na realidade, ela é mais apropriada a qualquer outro campo que não o da neurose, que ainda situa em primeiro plano por motivos ligados à história de seu surgimento. Então, o que o Freud percebe, eu vou tentar não falar das percepções que o Freud tem do Adler, porque eu acho que não vamos acrescentar muito nesse momento, mas ele estava destinado a provar que a psicanálise está errada em tudo que defendeu, a importância das forças motrizes sexuais, apenas devido à sua credulidade em relação ao que dizem os neuróticos. Então, o que o Adler dizia? Né? Ele, de alguma forma, ele queria um lugar ao sol. Ele não queria estar à sombra de Freud. Né? Ele buscava fundar uma nova associação, e ele fundou. Né? Ele chama essa associação de Sociedade de Psicanálise Livre. E a psicanálise livre ficou sob a forma ou sob a sombra da oficial ortodoxa e foi tratada como um apêndice dessa. O Adler, ele acaba dando um passo adiante, o Freud até brinca que é um passo digno da gratidão dele e da sociedade psicanalítica, porque ele acaba cortando inteiramente os laços com a psicanálise e ele acaba dando à sua teoria o nome de psicologia individual. Então é um momento que a gente vê uma ruptura real de Adler com Freud, em que ele atribui a essa nova fundação, essa nova sociedade, a ideia de uma psicologia individual de Adler, e agora com muitas correntes psicológicas que se opõem à psicanálise, cujo desenvolvimento posterior também está fora do seu interesse. Desde o início, a teoria de Adler foi quase um sistema, algo que a psicanálise evitou cuidadosamente ser. Ela nunca quis se colocar como um sistema. Né? Por exemplo, a teoria adleriana ela é também caracterizada menos pelo que afirma do que pelo que nega. Isso também mostra essa diferença da teoria adleriana em relação, por exemplo, à psicanálise, já que com a psicanálise nós trabalhamos também a ideia da negação como um dos mecanismos de defesa ou uma dessas formas de evitar que o recalcado venha à tona. Também a gente pode observar que existem contribuições à psicologia do eu, embora supérfluas, mas existem aceitáveis traduções dos fatos analíticos para o novo jargão e outras deformações e distorções desses, quando não se adequam aos pressupostos do eu. Essa teoria adleriana, ela acaba dando um ênfase à contrapartida disso, quase que o complemento egoísta nos impulsos instintuais e libidinais. Então, o Adler o que faz, ele procura negar o impulso libidinal em favor dos componentes instintuais do eu. Então ele traz tudo para uma ideia de uma corrente muito mais de racionalização consciente, como denominou Jones, para encobrir o motivo inconsciente. O Adler é tão coerente nisso que ele chega a louvar como a mais forte mola impulsora do ato sexual a intenção de mostrar-se senhor da mulher, de estar em cima. Então, a gente percebe que essa teoria é realmente uma teoria que é muito diferente da psicanálise, ela parece muito rasa e ao mesmo tempo arbitrária, ela traz um pouco essa ideia da supremacia do homem pela mulher, de estar por cima da mulher. A psicanálise, a gente percebe que ela faz um caminho diferente, já que ela percebe que todo sintoma neurótico deve sua existência a um compromisso, né? E por isso é que ela busca satisfazer as exigências do eu, que vai manejando esse recalcado, essa repressão,
mas quando a gente olha, por exemplo, na perspectiva adleriana, a gente vai perceber que não é bem por aí, né? Que ele traz uma contraparte, ele traz uma segunda ideia sobre isso. A teoria de Adler, a psicanálise tende a assumir responsabilidade por ela como patrimônio seu. Para ele, não é outra coisa senão conhecimento psicanalítico que o autor extraiu de fontes acessíveis a todos. O que acontece? O Adler ele usa alguns argumentos para falar, por exemplo, de nexos facilmente verificáveis e claramente inteligíveis, enquanto é esquecido que inúmeras vezes o eu simplesmente faz da necessidade uma virtude, admitindo talvez por causa da sua utilidade, o sintoma mais indesejável que lhe é imposto. Então, o eu se comporta como um ridículo palhaço. O que isso quer dizer? Eu gosto muito dessa expressão de Freud, que ele quer convencer a plateia de que toda mudança na arena ocorre devido às suas ordens, como se nós fôssemos senhores em nossa morada. E não é nada disso. Então, o que o Freud faz é demonstrar que, além dessas controvérsias, né, algo que traz a essa teoria de Adler é praticamente a impossibilidade de reconhecer alguns feitos como parte dos produtos psicanalíticos, estudados ao longo de mais de 10 anos. Então, a terceira parte da teoria adleriana, por exemplo, vai tratar de reinterpretações, de deformações dos incômodos, de fatos psicanalíticos, e acaba constituindo aquilo que separa definitivamente a psicologia individual da psicanálise. O que é esse sistema do Adler? É de que o propósito de autoafirmação do indivíduo, sua vontade de poder, ela manifesta-se dominantemente sob forma do protesto masculino na condição da vida, na formação do caráter e também da neurose. Isso distancia totalmente a teoria adleriana da psicanálise, né? Muito bem, isso contraria também outras teorias, já que a gente estaria atribuindo que toda formação de caráter teria como pressuposto um comportamento masculino, e não é isso. Por isso é importante estudar a teoria da sexualidade infantil e a bissexualidade em Freud. E pensando bem, olhando aí o destino de Adler, não considera, ou que ele não conhece, aquela que terá maior importância na neurose posterior. Então, o Adler se situa tão completamente na ciumenta estreiteza do eu, que leva em conta apenas os impulsos instintuais que são agradáveis ao eu e promovidos por ele. Então, ele nega totalmente o inconsciente, em outras palavras, né? Bom, além disso, é claro que isso tornou impossível, né, a relação entre eles, e talvez seja um dos movimentos discordantes mais importantes e das personalidades que mais tenham se discordado, distanciado, talvez tenha sido Adler. A gente também vai falar aí do próprio Jung, né, já que o Jung também acaba tendo um distanciamento. O Freud ele acaba citando que o Jung parece que de alguma forma ele tenta se apropriar de alguns saberes psicanalíticos e quase como se pegasse uma faca, tentasse inverter o cabo dele, mas que no fundo a gente está falando da mesma lâmina. Mas a principal crítica que o Freud faz é essa tentativa de explicar tudo através de um coletivo simbólico, né? E a gente vai falar um pouco aí dos arquétipos junguianos, que tentam explicar isso a partir de um coletivo, a partir de uma ideia muito mais social, como se tudo isso se desse a partir de um todo, de uma formação social, de uma formação coletiva, mas principalmente pela impossibilidade da corrente junguiana e dessa corrente que hoje nós entendemos como psicologia analítica, que é muito diferente da psicanálise, ela abandonar totalmente esse lado da investigação propriamente dita do inconsciente, né? Entender os sintomas a partir dessa investigação do inconsciente. Ela está muito mais atenta a eliminar esses sintomas, né? Muito mais preocupadas num processo intervencionista, de sugestão,
E aí foge muito do que seria a psicanálise e acaba quase que voltando um pouco àquela ideia original ou anterior, que é a própria hipnose. Então, existe, claro, uma série de movimentos, de discordâncias nesse movimento. A gente percebe que esses movimentos, esses dois movimentos regressivos divergentes da psicanálise, também se assemelham no fato de cortejarem a opinião do público. É normal que tanto Adler como Jung eles encontraram aí voz e adeptos às suas teorias, né? O Freud tenta dar luz e entendimento a tudo isso, mas eu acho que isso não é tão importante para nós, mas entender que tanto o argumento de Jung para captar a benevolência, ele repousa na premissa, talvez demasiado otimista, de que o progresso da humanidade, da civilização, do saber, sempre aconteceu numa linha ininterrupta. Como se jamais tivesse havido epígonos, reações, restaurações após cada revolução, gerações que num processo desistiram da conquista daquela anterior. Então, uma linha de pensamento que parece não fazer muito sentido, parece não ser muito libertador. Então, os dois movimentos que o Freud aborda, né, talvez como os movimentos que mais contribuíram para essas divergências, essas discordâncias, tem aí o de Adler, talvez ele seja mais significativo, e a modificação junguiana, que acaba afrouxando o vínculo dos fenômenos com a vida instintual, como ressaltaram seus críticos Abraham, Ferenczi, Jones. E para eles ela é tão confusa, opaca e obscura que até fica difícil tomar posição a seu respeito. Por onde quer que alguém a examine, entenda-se, deve estar preparado para escutar que não a compreendeu bem e não sabe como chegar a entendê-la corretamente. Isso é muito obscuro, né? O Freud até traz uma analogia do ovo e da galinha, porque em alguns momentos eles usam a expressão assim: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo nasceu primeiro, não, e a galinha? Quem nasceu primeiro, né? Então ele diz que isso é quase que uma controvérsia e uma conduta muito antiética em relação aos ouvintes, aos interessados na psicanálise. Então, vamos deixar por aqui, né, essa primeira ideia, esse primeiro pensamento que constrói o nosso saber, e vamos trazer então, pensando na ideia do movimento psicanalítico em si, algumas outras reflexões que me parecem muito válidas. Por exemplo, eu comentei que eu queria falar um pouco sobre a questão do movimento feminino. Me permita um instante, só para que eu possa compartilhar com vocês um pouco essa ideia. Na segunda década do século XX, o movimento psicanalítico ele seria fortemente marcado pela presença de mulheres. Mulheres psicanalistas, que era um fato bastante incomum em outras profissões liberais naquela altura. Em grande parte, isso se devia não apenas à crescente modernização da cultura, mas também ao incentivo que o próprio Freud deu à atividade profissional e à independência social das mulheres. Não apenas Anna Freud ou Melanie Klein, mas também Sabina Sperling, Helena Delst, Jenny Lampel, Karen, Ruth Mack e John Riviere. Todas elas fizeram contribuições decisivas e todas elas tiveram papel ativo na construção da psicanálise. Quando eu olho para o movimento psicanalítico, eu fico realmente encantado de ver tudo isso. Porque, por exemplo, existiram outras mulheres marcantes e independentes, como a princesa Marie Bonaparte ou a Andréa Salomé. Todas elas estabeleceriam laços de intimidade, de intensa colaboração intelectual e mesmo vital com o próprio Freud. Tanto que a Marie Bonaparte ela foi responsável por ajudar o Freud no exílio durante
a Segunda Guerra Mundial para Londres, onde ele passou o resto dos seus dias e veio a falecer, né? Isso sem falar no papel inestimável que tinha mulheres como a própria Berta Papperin, a famosa Ana O, né? Esse famoso caso freudiano, né? Com a participação, a colaboração direta de Breuer, que deu origem e início ao estudo das histerias e das doenças neuróticas. Então, nós vemos, além da Ana O caso da Ana Von, que é a Cassie Lieme, a Fanny Moser, que é a Amy Von, a Ida Bauer, que é a Dora, ou a Margaret, também conhecida na literatura psicanalítica como a jovem homossexual. Bom, na descoberta e nos destinos da psicanálise, não apenas como pacientes, com também ricas histórias clínicas capazes de induzir não só novos conceitos, mas também de exigir a reformulação de práticas. Como sujeitos cujos sintomas exigiam e exibiam uma trama complexa de determinações intra- e extrapsíquicas. Nós falamos de aspirações feministas naquela época, podemos falar em características exclusivas do modelo de formação profissional da psicanálise, que era ausente nas demais profissões, a passagem de paciente a praticante, que era uma característica, ainda hoje é uma característica da transmissão da psicanálise, ou, em termos mais precisos, a passagem de analisante a analista. A cura prática do doente, o estabelecimento de sua capacidade também de realizar e também de gozar. Então, o que nós observamos é que o complexo tema da sexualidade feminina, o tema da sexualidade feminina, ele foi intensamente debatido pela comunidade psicanalítica nos anos 20 e 30. Então, o movimento psicanalítico também foi um movimento libertador, também foi um movimento muito importante para, vamos dizer assim, libertação das mulheres, para que as mulheres pudessem ser reconhecidas na história da humanidade. Mas a história das ideias psicanalíticas pode ser que rapidamente até desmentem em parte essas impressões. O movimento psicanalítico, ele foi um movimento muito plural, isso é muito real. Ele foi um movimento ao mesmo tempo aberto e contraditório. Ele teve uma rápida revisão de volume, de publicações dos principais periódicos publicados ainda durante a vida de Freud. E tudo isso é suficiente para demonstrar tal fato. Freud reconhece de bom grado o papel que as analistas mulheres tiveram no papel do debate. Então, na conferência de 1933, a feminilidade, lemos, só existe uma libido, que está a serviço tanto da função sexual masculina quanto feminina. Isso vem trazer uma resposta clara a essa teoria de Adler. A ela própria não podemos atribuir nenhum sexo. Não há sexo para libido. Não há sexo para essa energia, essa função sexual. Então, eu vejo que o Freud, ele foi realmente um cara fenomenal em tudo que ele trouxe, em todos esses movimentos que ele representou. E falar desse movimento psicanalítico, ou falar da história do movimento psicanalítico, é isso, é falar de discordâncias, é falar de concordâncias, é falar de tudo. Observem que Ferenczi, em algum momento, ele era um discípulo mais leal ao Freud, e ainda assim ele teve ali naquele momento,
acompanhado pelo Otto Rank, uma ideia de tornar a análise um processo mais rápido, mais curto. Né? E isso, claro, gera pequenas discordâncias, gera pequenas diferenças de pensamento. Então, o que nós observamos, que ele acaba tentando, dentro desse propósito, dentro desse intuito, buscar várias maneiras de acelerar o processo preconizado por Freud. E é notável que o Freud não aprovava essa atitude. Então, quando você fala assim, eu posso fazer uma análise com 30 minutos? Gente, não. Análise é 50 minutos. O que eu estou tentando adiantar? O que eu estou tentando acelerar? Né? Agora, o que eu observo é que, independente dessas discordâncias, nunca foi motivo suficiente para um rompimento definitivo entre eles. Né? E o Firenze, ele ainda dava muito ênfase na importância da natureza impessoal da terapia. Ele nos coloca num outro lugar como terapeutas, e eu acho que essas contribuições do Firenze são muito importantes para nós. Já quando a gente olha para o Rank, por exemplo, ele também acaba se afastando um pouco do grupo, porque ele era como um filho para o Freud. Né? Você vê que ele teve um papel importante ali no início da psicanálise, ele foi secretário ali do círculo psicanalítico, né? Das famosas reuniões das quartas, mas o que a gente observa é que eles acabaram defendendo a ideia de reduzir o tempo, mas eles também falavam de possíveis ideias ocorridas na infância do indivíduo e talvez de um trauma do nascimento. Né? Principalmente o Rank falava do trauma do nascimento e a fantasia de voltar para o útero materno. Isso era uma coisa que o Freud não concordava muito. Isso faz com que também eles acabem se distanciando ao longo do tempo, né? Principalmente o outro acaba se distanciando do Freud, mas isso também, embora todas as discordâncias, não foi motivo para uma ruptura tão abrupta e tão importante como as que aconteceram com Adler e com o próprio Jung. Então, o que a gente observa é que o Otto Rank no livro ele afirmava que esses fatores eles eram mais importantes do que os estágios ocorridos posteriormente. Então ele quase que desconsidera as teorias psicossexuais do Freud, né, essas fases do desenvolvimento psicossexuais comuns à infância, à criança, e ele dá mais importância a esse trauma. Inclusive, era mais importante que o complexo de Édipo para o autor nessa época. Voltando aqui, né? Estou aqui com o filhotinho aqui fazendo arte, aqui fazendo companhia para nós nesse encontro, mas espero que todas essas leituras e reflexões possam contribuir muito para o nosso entendimento, para a nossa reflexão. Observem que nós temos muito aqui a aprender a partir de todas essas leituras, de todo esse processo de reconstrução da teoria do próprio movimento psicanalítico. E por fim, para que nós possamos chegar aí, né, a falar um pouco mais, eu já falei bastante sobre Adler, sobre Jung, eu tentei não entrar tanto nos pormenores, sabendo que é importante, mas deixando um convite ao estudo, ao aprofundamento teórico. Né? Nós vemos que realmente eles se distanciaram muito da psicanálise, da ideia original, né? Embora para Freud Jung era como um filho, quase que o herdeiro desse movimento, isso acabou acarretando em diversos problemas para ele. Você percebe uma decepção do Freud em relação ao Jung, e o que a gente percebe é que todo esse processo de discordância acaba culminando numa ruptura do Jung com Freud, em que ele acaba falando ou fundando, em 1913, uma psicologia analítica. E isso acaba realmente acarretando um rompimento definitivo entre eles. Né? E apesar dessas divergências entre o Freud, entre os seus seguidores,
nós observamos, e é possível observar que essas divergências sobre a psicanálise, a respeito da psicanálise, elas acabam refletindo a forma como ela também se liga às outras áreas. Isso é comum também na cultura, na religião, na história, ou qualquer outra forma como se reflete esses movimentos na sociedade. E é importante para nós, né, não esquecermos disso que representa, por exemplo, os princípios e os fundamentos da psicanálise. Né? E, ao mesmo tempo, se nós queremos falar ou desejamos falar em psicanálise, nós precisamos entender em profundidade a origem da psicanálise, né? Como ela foi fundada, a partir de quais fundamentos teóricos, epistemológicos, a própria etiologia, a gênese da palavra psicanálise, e não há uma outra forma de fazer isso que não seja por esse caminho. Então, eu vejo que quando alguns colegas dizem, mas eu sou freudiano, ou eu sou lacaniano, ou eu sou junguiano, ou eu sou... Não, gente, a psicanálise só existe uma, a psicanálise de Freud. O que a gente observa é que existem outros movimentos posteriores a Freud, os pós-freudianos, tiveram um papel importantíssimo na consolidação desse conhecimento, quase que num processo de atualização desse conhecimento que nos permite alcançá-los em profundidade nos dias de hoje. Principalmente Lacan, ele traz um entendimento muito importante para nós, que nos ajuda a compreender algumas lacunas talvez conceituais de entendimento, que talvez faltassem ali nesses primeiros livros e publicações de toda a teoria freudiana, mas o próprio Lacan disse, se vocês quiserem dizer que são lacanianos, tudo bem, mas eu sou freudiano. Né? Por outro lado, eu vejo os discípulos, né, os contemporâneos a Freud, como a própria Anna Freud e Melanie Klein, que, se bem procuraram desenvolver uma teoria muito próxima de Freud, se distanciaram conceitualmente um pouco das ideias originárias, mas sempre usando como pano de fundo, como ideia para esse processo do desenvolvimento desse movimento expansivo da psicanálise, que foi tão importante também essa expansão da psicanálise como a psicanálise da criança em Melanie Klein e Anna Freud, e também posteriormente com seu discípulo, o discípulo de Melanie Klein, que foi o Winnicott, que é a psicanálise aplicada à criança, né? A possibilidade de trabalhar a psicanálise também com a criança. A gente fala de um movimento importantíssimo, esse movimento que cobra lugar, cobra razão, que ele existe, ele tem um porquê de existir. E na história do movimento psicanalítico, nós percebemos então todos esses pequenos movimentos, da solidão de Freud, ao fim desse período de latência, aos movimentos de muita concordância, inclusive com a escola, o apoio da escola suíça, a escola de Zurique, depois com um certo distanciamento da escola por preceitos religiosos, e por fim, né, nós percebemos que todos esses caminhos percorridos, todos esses sei lá, eu acho que a gente pode falar viés pelo qual a psicanálise acabou passando, acaba culminando também na necessidade de uma primeira forma de controle, que um grupo fosse analisado pessoalmente por Freud, para que depois esse grupo pudesse se tornar referência e se tornar essas pessoas de confiança nos vários centros psicanalíticos. Isso foi uma proposta diferente. Ali talvez nascesse o paradigma da formação, né? Essa formação que tem a ver com a transmissão da psicanálise, regulada pela transferência, e talvez a transferência em Freud seria o melhor instrumento para evitar essas possíveis adulterações teóricas com base em complexos pessoais. Essa ideia, essa sugestão de Firenze, ela foi realmente considerada uma alternativa, um ideal, né? Ela também foi proposta por Jones, que acabou também apoiando todo esse movimento, e em 1912 Jones apresenta a Freud o projeto do Comitê Secreto, que seria quase um grupo seleto de analistas de confiança que seriam responsáveis pela defesa da causa analítica. E é por isso que talvez a gente fala que tinha essa característica ali no início, análoga a um pouco de seita e por aí vai. Mas nós podemos então dizer que já por volta de 1950, como eu comentava anteriormente, o Lacan
ele é responsável por demarcar esse fenômeno de resistência, essa resistência à psicanálise dentro do próprio campo das sociedades psicanalíticas, representados ali pelos modelos anti-freudianos adotados pela IPA, e ele luta por um retorno a Freud, que ele apoia a sua proposta, porque na perspectiva ou na visão lacaniana, e isso se justifica também porque o próprio Lacan tentou entrar para a IPA e ele não foi aceito na Sociedade Internacional Psicanalítica, aí ele acaba criando um movimento de resistência, mas o próprio Freud não faria isso, o próprio Freud não fez isso, né? E aí ele tenta fazer quase que um movimento de retorno a Freud, e acaba tendo um papel muito importante, porque ele acaba fundando a escola parisiense de psicanálise também. Então, são uma série de movimentos, a gente poderia continuar falando muito sobre esses movimentos até hoje, mas falar desse movimento é perpassar todos esses caminhos da solidão, ao abandono da hipnose, ao surgimento da associação livre, né, ao estudo das histéricas, ao estudo das neuróticas, a proposta de uma instância psíquica chamada inconsciente, a teoria das sexualidades infantil, tudo que representava isso nesse momento. Imagina dizer isso naquela época, né? Imagina defender uma teoria de sexualidade infantil, o que isso representava para a comunidade acadêmica e científica naquela época. Realmente era um absurdo. E o Freud foi muito corajoso, né? Ele foi muito voraz, assim, muito audacioso em defender suas ideias, em defender essa teoria e conseguir mostrar através de observações clínicas, de relatos clínicos, de casos clínicos e através de diversos estudos, inclusive ampliando para outros campos de conhecimento, como vivendo essas pequenas aproximações com os estudos sociológicos, antropológicos, como em Totem Tabor, o mal-estar na civilização e na cultura, todos esses trabalhos, todos esses esforços de Freud que davam aí, nesse contexto agora, novas vozes, novas interpretações a essa teoria psicanalítica. E, pessoal, espero que ao final desses 4 encontros nós tenhamos aprendido muitas coisas juntos, porque são muitos movimentos, são muitos conceitos, mas é muita coisa boa para que parte desse movimento, que pareceu tão importante, tão fundante do lado de lá, também funde as nossas bases, as nossas raízes. É isso.